Bom dia, meus amados, a paz do Senhor mais uma vez, pastor Francisco Marcones, aqui da igreja, estou no santuário do Senhor, transmitindo para vocês mais um vídeo no canal, para você que está nos acompanhando, nos assistindo, falando sobre temas bíblicos. É a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual, tá vendo? Não é uma exposição pessoal minha que eu estou passando, e sim o que diz a Bíblia Sagrada sobre os assuntos dos vídeos que eu tenho postado. E nesta manhã eu quero falar com vocês um pouquinho sobre homossexualidade. O que a Bíblia diz? Primeiro eu quero que você entenda, eu quero deixar claro que não venho aqui neste vídeo expor a minha opinião pessoal sobre esse assunto, e sim falar para quem interessar sobre o que a Bíblia diz, para que quem ouça os vídeos que eu estou postando no canal, não pense que eu sou um pastor homofóbico, que odeio os que praticam a homossexualidade. Não pense isso, porque Deus, Ele ama o pecador. Ele aborrece a prática que o pecador comete. E Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz que aquele, meus amados, que conseguir trazer um pecador ao arrependimento, ele salva uma alma e encobre uma multidão de pecados. E como pastor, representante legal de Deus, a minha visão é exatamente isso: salvar almas daqueles que estão sem orientação bíblica, que estão distanciados de Deus através do pecado, e encobrir essa multidão de pecado para que esta pessoa venha ter uma vida de sucesso com Deus. Olhe, eu quero que vocês entendam, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que Gênesis 1:2 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Quando nós olhamos um relacionamento homossexual, nós observamos que a prática dele em si já quebra, aleluia, o objetivo pelo qual Deus criou macho e fêmea. Como assim, pastor? Deixa eu lhe dizer. Por que Deus criou macho e fêmea? Porque quando Deus criou o homem e depois fez a mulher e trouxe para ele, Deus criou dois seres de uma forma completamente diferente um do outro. E isso se identifica nos seus órgãos vitais. Observe bem, Deus fez o homem não tem capacidade de gerar filho. O homem não tem os órgãos necessários para poder gerar um filho dentro de si. No entanto, quando Deus fez a mulher, Ele a compôs de órgãos diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Deus colocou na mulher um útero. O que é um útero? É um berço receptor para que uma criança seja gerada dentro da mulher. Isso aqui é muito lindo de pregar e ministrar para vocês nessa manhã. Porque Deus, quando fez macho e fêmea em espécies diferentes nos seus órgãos, ele tinha um propósito. E qual era o propósito de Deus? Era a procriação. Do relacionamento do homem com uma mulher, do macho com uma fêmea, vai gerar filhos. E esses filhos é exatamente o propósito de Deus para a criação de uma alta sociedade, para o desenvolvimento do gênero humano. Quando no âmbito homossexual o homem passa a viver com outro homem, ou a mulher passa a viver com uma outra mulher, ele fere exatamente esse princípio de Deus, que é o princípio da procriação para a edificação de uma família e a edificação de uma sociedade. Vamos continuar, meus queridos. Olha, quando Deus criou o homem era perfeito. E por ser perfeito, ele era santo.
e santo fazia com que ele pudesse se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus. E não existia no homem a influência do mal, do pecado. Por isso, a homossexualidade ele é tão prejudicial para a humanidade. Por quê? Vou explicar para vocês. Olha, meus queridos, foi com a queda do homem que o pecado passou a existir. E a partir daí, o homem ficou vulnerável às influências malignas que corromperam o caráter e a imagem de Deus no homem. Foi a partir do conhecimento do pecado que o homem passou agora a ferir a santidade de Deus, a cometer atos pecaminosos, a se distanciar de Deus, a perder uma comunhão íntima com Deus que só pode ser realizada através de uma vida santa, de obediência à palavra de Deus. Uma vida santa em que se tenha temor de guardar os princípios de Deus. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes que estão me escutando através deste áudio, entender que a homossexualidade não foi um projeto de Deus para a vida do homem, mas sim uma classificação do pecado por causa da desobediência na vida do homem. Quando o homem pecou, ele desobedeceu a Deus e passou agora a sofrer essas má influências sobre a sua vida. Portanto, a homossexualidade é um pecado que comete primeiro contra Deus, porque Deus ele é o princípio de todas as coisas e ele criou macho e fêmea. Então, quando o homem distorce os seus mandamentos, quando o homem distorce os seus projetos, o homem peca contra ele. Segundo, peca contra seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito de Deus. Olha, esse vídeo que eu estou postando agora é só o início de um assunto que nós vamos estar tratando aqui em uns 3 ou 4 vídeos, porque nós vamos estar falando sobre a visão de Deus nesse âmbito homossexual. Nós vamos estar falando sobre as consequências desses atos pecaminosos homossexualistas, sobre os reflexos dele no âmbito espiritual com Deus e no âmbito da sociedade, e vamos falar sobre o prejuízo familiar que esse ato traz na vida de quem comete tal ação, tal ato, tal pecado. E vamos deixar bem claro que a homossexualidade é um pecado contra Deus, que os que tais cometem não vão herdar o reino de Deus. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo nós estaremos com mais profundidade trazendo para vocês a luz da Bíblia, a palavra de Deus, para aqueles que têm interesse de aprender sobre este assunto, para que você possa compreender, possa estudar e buscar tirar suas dúvidas sobre esse assunto que tem de uma forma tremenda alcançado a nossa sociedade.